Paz familiar, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar aí fazendo a nossa aula, como prometido, a respeito da liturgia cristã, da história da liturgia do culto cristão, do culto católico, da onde surgiu, quando começou, qual foi os primeiros ritualismos de culto a qual nós vivemos hoje em dia, quem começou com tudo isso. Será que foi lá no tempo da igreja primitiva do século I? Então nós vamos aprender um pouco a respeito de como funcionou toda a questão do culto. Amém? Né? Deixando bem claro que eu não sou aqui contra a igreja, contra culto, contra o ritual de culto, mas é uma questão histórica, tá? Para que nós venhamos a aprender um pouco mais sobre a história nossa, a nossa história do cristianismo, porque eu acho muito importante nós sabermos como funciona toda a estrutura daquilo que nós cremos e que nós vivenciamos, para que não sejamos apenas crentes, como é que eu gosto de falar, replicantes, que apenas replicam aquilo que ouve, mas que buscam com entendimento e com conhecimento todas as coisas. Como diz Oséias, o meu povo padece por falta de conhecimento. Então o que nós vamos aprender aqui vai ser um pouquinho mais sobre a história do culto. Amém? Que Deus abençoe a todos. Aqui vai ser somente um pano de fundo e logo em seguida, mais à frente, eu estou preparando ali a Escola Bíblica Lerrém, a qual nós vamos aprender um pouco mais. Ali vai ter toda a questão de ensino bíblico, desde bibliologia, exegese, apologética, hermenêutica, história da igreja, história dos povos. Nós vamos pegar toda um estudo bíblico, um conhecimento teológico, de faculdade de teologia, nós vamos enxugá-la e trazer para que você venha aprender um pouco mais. E para que depois desse pequeno conhecimento que nós vamos estar passando, você busque um conhecimento mais aprofundado, de nível superior depois. Mas para que você seja aquele teu primeiro impacto sobre o conhecimento da palavra, essa que é a visão que nós aqui da Escola Bíblica Lerrém iremos estar passando para todos vocês. Estamos preparando com muito carinho todas as aulas e eu creio que você vai sair muito edificado de todas elas. Fique atento aqui no meu Instagram mesmo, que já já nós vamos estar postando como vai começar, como vai funcionar, né? Então, para que você fique atento a todas as coisas. E por enquanto vamos estar aqui passando esse pequeno estudo a respeito da liturgia bíblica, a qual a gente nunca questiona, mas é bom de nós sabermos um pouquinho mais sobre a história. Amém, família? Vamos lá. Há mais de 500 anos, né, se nós formos analisar desde a época do cristianismo, lá do primeiro século da igreja primitiva, nós venhamos que há mais de 500 anos a gente vem tendo essa estrutura tripla de culto. O que é essa estrutura tripla de culto? Começa com cântico, sermão, oração e bênção apostólica. Se a gente for analisar todos os cultos, tanto protestante como o culto católico, alguns hoje em dia, dos carismáticos, eles seguem esse padrão triplo de estrutura. E se nós formos analisar, da onde saiu esse culto triplo aí, essa formação tripla do culto hoje em dia, né? Vamos analisar o seguinte: toda igreja hoje começa com boas-vindas te recebendo, batendo um papo com um sorriso maravilhoso no seu rosto. Logo depois dos boas-vindas, você senta na cadeira, aí vem um diácono ou um presbítero, faz uma leitura de um salmo. Logo depois da leitura de um salmo, vem o louvor e adoração. Amém? Logo depois da adoração, ela vem o quê? Ela segue os anúncios da agenda da igreja, a coleta de dízimo e de oferta, depois vem a pregação, logo após a pregação, né? Ela vem a parte final, o apelo de aceitação de Jesus, a Santa Ceia, a oração pelos enfermos e no final um cântico e acaba sempre finalizando com a bênção apostólica. Se você for analisar, ela segue esse padrão triplo que é cântico, sermão e cântico. Amém? Então, durante essa liturgia, ela foi mantida durante 500 anos e foi tida como sacrossanta. O que é sacrossanta? Como algo que não se pode mudar. É santo.
é santo a liturgia do culto. Então por isso que eles seguem à risca de domingo a domingo toda esta forma ritualística de culto. E às vezes algum pregador acaba mudando alguma coisa, vamos sair da liturgia neste momento, vamos quebrar a liturgia e fazer de outra forma. E raramente você vê algum pregador quebrar essa liturgia do culto. Amém? Então, para você entender essa tripla forma de culto, de distinção de culto aí, que é padrão de quase todas as igrejas protestantes. Vamos ver a origem agora aqui, entrar na origem da liturgia protestante. Não, muitos pastores rotineiramente nas suas congregações dizem e fazem. Fazemos tudo conforme a Bíblia, conforme tudo que está escrito na palavra, nós agimos corretamente. É interessante que a gente não entende se é por falta de conhecimento ou se eles fazem por ignorância mesmo. Mas se nós formos analisar, a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Mas é tido, né? Os cristãos do século I nada sabiam de tais coisas. Na realidade, essa liturgia protestante tem tanto apoio bíblico quanto uma missa católica. Nenhuma das duas tem qualquer ponto de contato com o Novo Testamento. As reuniões, olha que interessante, as reuniões da igreja primitiva eram marcadas pelo funcionamento de cada membro, numa espontaneidade livre, vibrante e aberta à participação de todos. Era um encontro fluido e não um ritual estático. Amém? Era imprevisível e bem diferente do culto da igreja moderna, né? As demais reuniões da igreja do século I não foi adotada dos cultos da sinagoga judaica, como alguns autores recentemente têm sugerido. Porque o que nós temos que entender é o seguinte: existia o povo judeu, que faziam os seus ritos e os seus cultos na sinagoga, e existia o Novo Testamento, que é o povo pós-ressurreição de Jesus Cristo. O povo cristão que foi perseguido por Roma, eles não poderiam estar nas sinagogas e foi perseguido principalmente pelos judeus. Os cristãos eram perseguidos por Roma e pelos judeus. Eles não poderiam estar nas sinagogas falando a respeito de Jesus ou pregando o amor de Jesus e o reino de Jesus. Senão eles seriam mortos, decapitados, crucificados. Então eles se reuniam nas casas, eles se reuniam em lugares secretos para falar do amor de Jesus. E nesse momento ali que eles se reuniam, eles cuidavam dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos aflitos, dos perseguidos, e todos tinham participação. É o corpo de Cristo. A cabeça não vive sem o corpo não vive sem as mãos não vivem sem os pés. Né? Então ali era formada a igreja primitiva, como nós aprendemos, era a participação de todos, era um encontro fluido, era um encontro que todos participavam, não havia um ritual estático onde todos ficavam parados, não, eles participavam em comunhão, como diz a palavra do Senhor, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados, né? Vamos lá aqui, Pelo contrário, era totalmente inédita naquela cultura. Eles não tinham essa cultura. Então, em vez de uma liturgia de culto protestante, as suas raízes são principais nas missas católicas. A missa não tem origem no Novo Testamento. Isso é significativo. Por quê? A missa saiu do antigo, olha, presta atenção. A missa saiu do antigo judaísmo e do paganismo. Segundo o historiador Will Durant, a missa católica foi baseada em parte no templo judaico e em parte nos místicos rituais de purificação dos gregos, sacrifícios, substituto e da participação grega. Agora que nós vamos entrar algo interessante. Gregório o Grande, em 540 a 604, é o homem mais responsável pela formação da missa medieval. Gregório foi um homem incrivelmente supersticioso,
cujo pensamento foi influenciado pelos conceitos mágicos pagãos. Olha que interessante, ele personificou a mente medieval, que era uma mistura de paganismo, magia e cristianismo. Esse foi o cara que fez a missa. Não é uma casualidade quando Duran, o historiador, descreve Gregório como o primeiro homem completamente medieval. A missa medieval refletia a mente do seu padre Gregório. Foi uma combinação de rituais pagãos, judaicos, borrifados com teologia católica e vocabulário cristão. Duran destaca que a missa estava profundamente mergulhada tanto no pensamento mágico pagão como em um drama grego. E ele escreveu: a mente grega moribunda teve uma sobrevida na teologia e liturgia da igreja. O idioma grego, após reinar por séculos sobre a filosofia, chegou a ser o veículo da literatura e do ritual cristão. O misticismo grego, olha só, foi passado adiante pelo impressionante misticismo da missa. Com efeito, a missa católica, que se desenvolveu no século IV até o século VI, foi essencialmente o que? Pagã. Os cristãos copiaram as vestimentas dos sacerdotes pagãos, o uso do incenso, da água benta nos ritos de purificação, a queima de velas durante a adoração, a arquitetura das basílicas romanas em seus edifícios de igreja, a lei romana como base na lei canônica. E o título Pontifex Maximus, o sumo pontífice para o bispo principal. Os rituais pagãos da missa católica. Olha só aonde começou tudo isso. Agora vamos lá na contribuição de Lutero. No ano de 1520, Lutero lançou uma violenta campanha contra a missa católica romana. O ponto culminante da missa sempre foi a Eucaristia, também conhecida como comunhão, ceia do Senhor ou Santa Ceia. Esse era o ponto principal de uma missa católica. Amém? Tudo é direcionado para o momento mágico quando o sacerdote parte o pão e distribui para as pessoas. Da perspectiva da mente católica medieval, olha só, gente, oferecer a Eucaristia era Jesus Cristo se sacrificando novamente. Então o ato de partir o pão e servir o vinho era como se você estivesse ali novamente sacrificando a Jesus Cristo. Desde Gregório o Grande, a Igreja Católica ensinava que Jesus Cristo é novamente sacrificado através da missa. Lutero repudiava muitas vezes de maneira muito vulgar, ele era muito grosso, falava muito alto, ele era contra completamente a essa Eucaristia. As mitras e os básculos dos papistas e os ensinos sobre a Eucaristia, ele era completamente contra. O erro cardeal da missa, disse Lutero, era que esta foi uma obra humana baseada numa falta de compreensão do sacrifício de Cristo. Então, em 1523, Lutero enunciou a sua própria revisão da missa católica. Esta revisão é o fundamento de toda adoração protestante. E o núcleo dela é tudo aquilo que nós vemos como protestantismo, como cristão, como crente, como evangélico. A base da nossa estrutura hoje, da nossa fé como protestantes é essa. Em vez da Eucaristia, do partir do pão,
Lutero colocou o quê? A pregação no centro da reunião. Por conseguinte, o culto de adoração dos protestantes modernos, o púlpito é o elemento central e não a mesa do altar. O que era essa mesa do altar? A mesa do altar é onde se colocava a Eucaristia nas igrejas católicas. Lutero recebeu o crédito por fazer com que o sermão seja o ponto culminante do culto protestante. Leia as suas palavras. Olha como que eram as palavras de Lutero. Uma congregação cristã nunca deve reunir-se sem a pregação da palavra e a oração. Não importa quão exíguo seja o tempo da reunião. A pregação e o ensino da palavra de Deus é a parte mais importante do culto divino. E essa é a base hoje do cristianismo na atualidade. É a palavra. Nós vamos lá para ouvir a palavra muda, a palavra transforma, a palavra é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Essa é a base do protestantismo hoje em dia. A crença de Lutero no que se diz respeito à pregação como ponto culminante do culto de adoração permanece até os dias de hoje. Todavia, tal crença não tem nenhuma procedência bíblica. Como diz o historiador, o púlpito é o trono de pastores protestantes. Mas, considerando essas modificações, a liturgia de Lutero variava bem pouco da missa católica. Lutero meramente tentou salvar aquilo que representava o elemento cristão da antiga liturgia católica. Por conseguinte, se alguém comparar a liturgia de adoração elaborada por Lutero e a liturgia de Gregório, verá que é praticamente a mesma. Basicamente, Lutero reinterpretou muitos rituais da missa, mas ele preservou o quê? O cerimonial, julgando-o apropriado. Por exemplo, vamos lá. Lutero manteve o ato que marcava o ponto culminante da missa católica, que era quando o sacerdote levantava o pão e o cálice e os consagrava. Ele meramente reinterpreta o significado deste ato. A prática de consagrar o pão e o cálice levando-os teve isso no século XVI. É uma prática constituída principalmente na base da superstição. Contudo, continua sendo observada por muitos pastores nos dias de hoje. Da mesma maneira, Lutero fez uma drástica cirurgia na oração da Eucaristia, mantendo apenas o quê? As palavras sacramentais. Tais palavras são as de 1 Coríntios 11, 23 em diante, que diz o seguinte: E o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo. Até hoje os pastores protestantes recitam religiosamente esse texto, antes de ministrar a comunhão. Enfim, a liturgia de Lutero era nada menos uma versão truncada da missa católica. A missa de Lutero detinha os mesmos problemas da missa católica. Os paroquianos continuaram sendo espectadores passivos, com exceção de poderem cantar. E toda a liturgia era dirigida por um clérigo ordenado, pastor tomando lugar de sacerdote. Então o que acontece? Não mudou nada, o povo continuava sentado e não tinha poder para nada. A ler o seguinte: ou você fazia o curso, não fazia o curso, o povo fica ali, é que nem hoje em dia. Ou você faz o curso, ou você não faz o curso. Se você é diácono, você pode. Se você não é obreiro, você não pode. Você tem que sentar, ficar plantado, porque eles dizem o quê? Você não está preparado para isso, não está preparado para aquilo. Isso é muito dito hoje nas igrejas atualmente. E nós acreditamos naquilo no sacerdócio de cada indivíduo. Suas próprias palavras, segundo suas próprias palavras de Lutero, nunca foi a intenção eliminar completamente o culto litúrgico a Deus, mas purificar o que já estava em uso dos vínculos que o corrompem. Somente isso. Tragicamente, Lutero, olha só,
Lutero não se deu conta de que o vinho novo não pode ser guardado em odres velhos. Em nenhum momento Lutero ou nenhum dos outros principais reformadores demonstrou o desejo de voltar às práticas do século I, cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados, e que todos têm participação. Demonstrou, lá, estes homens meramente se dedicaram a reformar a teologia da Igreja Católica. Em suma, as maiores mudanças duradouras feitas por Lutero à missa foram as seguintes. Primeiro, ele realizou a missa na linguagem do povo. Segundo, deu ao sermão uma posição central à reunião. Terceiro, ele introduziu a música congregacional. Adoramos todo mundo junto. 4. Ele eliminou a ideia de que a missa era o sacrifício de Cristo. 5. Permitiu que a congregação participasse do pão e do vinho, em vez de ser exclusivamente ao sacerdote, como fazia a prática católica no tempo medieval. A parte desta diferença, Lutero manteve a liturgia como se vê até hoje. Pior que isso, embora Lutero falasse muito sobre o sacerdócio de todos os crentes, ele nunca abandonou a prática de ordenação do clero. De fato, sua crença era tão forte em um clero ordenado que ele escreveu: o ministério público da palavra deve ser estabelecido pela ordenação santa com os mais importantes, como a mais importante funções da igreja. Sobre a influência de Lutero, o pastor protestante simplesmente substitui o sacerdócio católico, o sumo pontífice, o maximus pontífice. Em sua maior parte, houve pouca diferença na prática, na maneira como funcionassem essas duas instituições. Isto não foi modificado por longa data, como vemos mais adiante. Agora segue a ordem de adoração elaborada por Lutero. Você deve conhecer bem este resumo geral, por ser a principal raiz do nosso culto dominical. Percebe como nós falamos ali? A tríplice estrutura: música, oração, sermão, anúncio, santa ceia, música e despedida. Continuam da mesma forma. E como nós ficamos sabendo e como a gente aprende que essa forma de ritual não tem nada a ver com a igreja do século I. Lembrando que a igreja ela foi perseguida por Roma. Roma, quando viu que estava perdendo caminho, campo para os cristãos, ela quis introduzir a forma ritualística dela. Tanto que a Igreja Católica Apostólica Romana, trazendo os elementos romanos para dentro do elemento cristão, dizendo para os novos convertidos cristãos: e somos da mesma turma, seguimos os mesmos deuses, seguimos o mesmo Deus, e trazendo aquela forma de ritualismo para dentro do cristianismo, tirando o quê? Fazendo com que o povo seja mero espectadores. E como diz a palavra, ser depois praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. Então, o que nós entendemos agora nesse principal contexto aqui? Depois nós vamos aprender a contribuição de Zwinglio. É mais para frente um pouquinho. Então o que nós entendemos? Que o povo foi engessado através desse liturgia de culto hoje em dia. Por mais que ele diz que nós possamos, e hoje a gente participa de ministérios na igreja, mas se você não fizer o curso, se você não ser diácono, se você não for ungido, você não pode participar de nada. E a Bíblia ensina o sacerdócio de todos os santos. É como a igreja primitiva fazia. Todos podiam participar. Nós somos o corpo de Cristo. E a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Essa é a minha opinião. Aprendemos um pouco da história, então nós vamos seguir mais adiante. Amanhã nós começamos com a contribuição de Zwinglio. Então vamos seguir adiante com cada uma um pouquinho mais aprendendo do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que vocês venham aprender bastante. O povo padece por falta de conhecimento. Deus abençoe a todos e até a próxima. Espero que gostem.